Olá, meus queridos estudantes, estamos de volta com a nossa aula. Agora comigo está o intérprete Bruno. Você vê aqui na tela. Oi, Bruno, muito obrigada. E eu sou a professora Suzana Apolinário. E agora, o que veremos nessa aula? A conservação do momento linear para o primeiro ano do ensino médio e que também faz parte do Plano Anual de Curso da Secretaria de Educação para o quarto bimestre. Essa aula tem como foco a competência específica 1 para as ciências da natureza e a gente desenvolve aqui a habilidade 101X. Também competências socioemocionais desenvolvidas, imaginação criativa, a curiosidade para aprender, tolerância à frustração e ao estresse. E o que nós vimos na última aula, né, que acabou de acontecer, o momento linear. Então, vocês viram que o momento linear é uma grandeza vetorial. Aprendemos a calcular o momento linear como produto da massa vezes a velocidade, portanto, está relacionado ao movimento. Vimos também o impulso de uma força. Impulso é uma força que atua em um corpo em um curto intervalo de tempo. E de acordo com o teorema do impulso, nós vimos que ele faz variar a quantidade de movimento do corpo. Bom, agora nós vamos ver conceitos que estão relacionados com a conservação do momento linear. Mas vamos relembrar, nas últimas aulas nós vimos a conservação da energia, agora conservação do momento linear. E eu já havia explicado para vocês a importância de explorarmos esse tema conservação, que é um princípio fundamental na ciência. A conservação da energia, por exemplo, é importante porque em todos os processos que ocorrem transformação de energia, há a conservação, certo? Então, conservação é um conceito fundamental em ciências. Colisões, vamos entender? Bom, quando a gente fala colisão, o que você imagina? Choque? Dois corpos que se chocam? Isso, exatamente, isso é uma colisão. Então, para visualização e compreensão dos tipos de colisões, utilizaremos um laboratório virtual e que está aqui e eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. É um laboratório virtual, ou seja, ele me permite reproduzir aqui situações que bem semelhantes, que aproximam bastante da realidade. E o que você vê aqui? Dois corpos, duas bolinhas, né? Bom, apesar de que essa imagem está congelada, a gente já pode tirar algumas conclusões partindo da observação. O que a gente vê? Uma bolinha verde. Aí eu pergunto, ela está em repouso ou em movimento? Bom, eu tenho um vetor velocidade, então eu posso concluir que essa bolinha está em movimento devido à presença ali do vetor. Tem uma outra bolinha rosa, cuja massa é 0,5, ou melhor, cuja velocidade é 0,5 metros por segundo. Então, essa informação aqui também me permite concluir que essa bola está em movimento. Agora, observando, pense, se elas estão em movimento, qual que é a tendência aqui delas se colidirem? Vamos ver? Isso foi exatamente o que aconteceu. Agora prestem atenção. A bolinha
As bolinhas colidiram-se. Após a colisão, cada uma voltou, né, a sua trajetória, inverteu o sentido da velocidade. Observe de novo. E outra coisa, aqui também eu consigo ver o valor da energia cinética. Ou seja, se elas têm velocidade, elas possuem energia cinética. Agora eu quero que você observe o valor da energia cinética antes da colisão. A gente pode ler aqui, ó, energia cinética do sistema, ou seja, dessas duas bolinhas, é de 0,44 joules. A energia cinética total aqui do meu sistema mecânico constituído por essas duas esferas. Eu vou fazer com que elas colidam-se. Vai haver aqui uma colisão. Eu quero então que você observe o valor da energia cinética após a colisão. Congelei. Olha, continuou do mesmo valor. Então, esse tipo de colisão, ele recebe um nome específico, chama colisão elástica. Está mostrando aqui no meu aparelho, tá? E o que significa, então, a colisão elástica? Eu tenho uma energia cinética antes da colisão e uma energia cinética após a colisão. E o valor é o mesmo. Posso dizer que a energia cinética se conservou. Este é um tipo de colisão elástica. Agora eu vou mudar aqui a elasticidade. Vou colocar aqui 50%. Isso. Eu quero que você observe a energia cinética antes da colisão e a energia cinética após a colisão. Vamos lá? Não, tem que retornar as bolinhas aqui. Pronto. Agora sim. Antes, 0,44 joules. Observe que eu coloquei como um tipo de colisão parcialmente elástica. Olha agora o valor da energia cinética após a colisão. Mudou, né? Então, o que houve aqui? Houve dissipação da energia cinética nessa colisão. Eu posso dizer que houve conservação da energia? A energia total do sistema, sim, mas considerando só as duas bolas, só as duas bolinhas que se colidiram. Não houve conservação da energia mecânica. Por quê? A energia cinética antes da colisão foi diferente da energia cinética após. Tinha um valor diferente, né, da energia cinética após a colisão. Ok, agora eu vou mudar aqui a situação. Vou colocar uma colisão inelástica. Nós vamos observar esse tipo de colisão, tá? Vamos lá? Colidindo. De novo, só para a gente observar. Energia cinética antes da colisão, 0,44 joules. Colisão inelástica. O que a gente observou? Após a colisão, os corpos permaneceram juntos e houve a máxima redução de energia cinética até então, né? A energia cinética após essa colisão foi de 0,02 joules. Diminuiu bastante, houve muita dissipação de energia e os corpos permaneceram juntos. Este é um exemplo de colisão inelástica. Recordando, colisão elástica, a conservação da energia cinética. A energia
antes da colisão é igual à energia após a colisão. Parcialmente elástica, houve dissipação de energia. E na inelástica, além dos corpos permanecerem juntos, houve aí uma maior dissipação da energia. Bom, então nós analisamos nessas colisões a conservação da energia. Na colisão elástica, houve conservação da energia, nas outras não. Agora, nós analisaremos aqui a conservação do momento linear. Então, eu vou voltar para o meu laboratório de colisões. Isso tem aplicação, viu, gente? Na cinética química, a gente analisa as colisões das partículas, colisões de partículas atômicas, colisões de moléculas, de átomos, as colisões no estado de um gás, por exemplo. Então, tem aplicações na química também. Bom, agora eu vou analisar o momento e a energia. Dois vetores agora. Eu vou tirar o vetor velocidade, vou deixar só os vetores momento, tá? Então, esses vetores azuis aqui representam o momento linear dessas bolinhas que se colidirão. Momento, por quê? Elas têm massa e têm velocidade, então elas vão ter um momento linear. Bom, vamos colidir? Primeiro, que tipo de colisão? Elástica. Vamos lá. Você vai observar a energia cinética. Agora, veja só, os vetores momento, eles são na mesma direção, em sentidos opostos, não é? Porque obedecem o sentido da velocidade. Colidindo. Bom, vou retornar aqui porque a gente não mediu o momento antes da colisão. Vamos medir o momento antes da colisão? Tá. As bolinhas estão se movimentando, mas ainda não se colidiram. O momento dessa bolinha verde, 0,50 kg vezes metros por segundo. O momento dessa bolinha rosa, 0,75 kg vezes metros por segundo. Como que eu encontro o momento total aqui nessa situação? Lembrando que momento é grandeza vetorial. Então, nós teremos que fazer a soma vetorial desses dois momentos. Mas atenção, a soma vetorial de vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos, não é uma soma, é uma subtração, tá? Ainda que tenha esse nome, soma vetorial, nós faremos uma subtração porque os sentidos são opostos. Então, vou subtrair 0,75 menos 0,5 vai me dar um momento total de 0,25 kg vezes metros por segundo, antes da colisão. Então, o que a gente vai observar aqui? A energia cinética e o momento após a colisão. Vamos lá. Colidiram, cada uma voltou em sentido oposto. Agora vamos fazer a soma dos momentos e encontrar o momento total. 0,63 menos 0,38 dá 0,25 kg vezes metro por segundo. Então, o que houve aqui com o momento? Conservou-se. O momento antes da colisão igual o momento após a colisão, certo? Esse foi um exemplo com uma colisão elástica. Parcialmente elástica. Eu vou ter que retornar. Parcialmente elástica. Vamos lá? Observando a energia cinética e o momento antes e após a colisão. 0,25.
após a colisão? 0,25 também, mas a energia não se conservou, ok? E na inelástica? De novo. Inelástica, antes 0,25, após a colisão, mesmo valor de momento. Então, o que a gente pode concluir depois dessas análises, dessas observações? Que nas colisões, o momento linear se conserva. Não importa se é uma colisão elástica, se é uma colisão parcialmente elástica ou inelástica, o momento sempre se conserva. Tem outros casos que há conservação do momento linear também. Por exemplo, quando somente forças internas atuam em um sistema, a resultante das forças externas for nula, o momento linear se conserva. E quais são essas outras situações? O momento linear sempre se conserva, tanto nas colisões, quanto nos disparos e também nas explosões. Então, agora eu farei uma demonstração de um disparo. Eu vou utilizar uma base de papelão, lápis, elásticos e uma borracha. A ideia aqui é prender inicialmente a borracha no elástico e fazer com que essa borracha dispare. Está presa no elástico? Sim, nós temos aqui energia potencial elástica segurando a borracha. Bom, observem o que a gente viu. A borracha foi disparada para a esquerda e a minha base de papelão aqui disparou para a direita. Isso mostra, então, que houve conservação do momento linear do sistema. Enquanto a borracha saiu para a esquerda, a base aqui saiu com o mesmo momento linear para a direita. É claro que há aqui algumas interferências, mas a ideia é mostrar que nos disparos a quantidade de movimento se conserva. Existem outras situações onde o momento linear também se conserva. Por exemplo, nas explosões. Então, agora eu vou explodir aqui uma bomba e vou mostrar para vocês que há a conservação do momento linear, mas é uma bomba virtual. Vamos lá? Voltando aqui, observe o momento linear antes da explosão. 0. Após a explosão, também é 0, porque essa bomba partiu-se no meio e cada pedaço saiu de um lado com um valor de momento diferente, certo? Então, aqui eu mostrei que na explosão há separação dos pedaços. Cada pedaço sai para um lado e cada pedaço sai com um valor de momento linear. Mas a soma total desses momentos é 0. Então, o momento linear é uma grandeza vetorial com a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, foi o que a gente viu, e por isso a soma vetorial desses momentos após um disparo, após uma explosão, vai ser igual ao momento antes. Então, o que nós vimos na aula de hoje? A conservação do momento linear, os tipos de colisões e as situações em que o momento linear se conserva. Então, só recapitulando aqui, quais são essas situações em que o momento linear se conserva? Nas colisões, mesmo que não haja a conservação da energia mecânica, vai haver a conservação do momento linear. Nos disparos também há conservação. Por exemplo, um canhão que dispara ali o projétil, a bola, ela é lançada para um lado, o canhão recua.
em sentido oposto para que haja essa conservação do momento linear. E nas explosões também, sempre o momento linear vai se conservar. Então, a você, estudante, que acompanhou a minha aula, eu agradeço a sua presença. Aguardo você na próxima aula. Meu muito obrigada!